Bom, hoje a gente vai falar sobre overfitting e complexidade de modelos. Então, a gente viu nas aulas passadas que o método de mínimos quadrados ele tem uma propriedade interessante. E essa propriedade diz que, se você tiver dados suficientes e ajustar uma regressão linear por mínimos quadrados, você vai estar próximo do oráculo, que é a melhor regressão linear possível. Mas isso não garante, claro, que a melhor regressão linear tem um bom poder preditivo. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, que eu estou preocupado em modelar como PIB, como a expectativa de vida de um país varia conforme seu PIB per capita. Então, cada ponto é um país diferente. No eixo Y tem uma expectativa de vida, no eixo X, PIB per capita. Se eu ajustar uma regressão linear desses dados, eu vou obter essa reta. Claramente, ela não tem um poder preditivo razoável. O que eu posso fazer nesse caso? Bom, nesse caso, eu poderia pensar em ajustar uma função de regressão um pouco mais complexa, tipo um polinômio, uma regressão polinomial. Felizmente, com um truquezinho, é fácil a gente usar mínimos quadrados para ajustar uma regressão polinomial. Né? O que eu posso fazer? Então, vamos dizer que eu quero ajustar uma regressão desse tipo. Beta 0 mais beta 1x, beta 2x quadrado, x ao cubo, x à quarta. Né? Só tem um x, que é o PIB per capita aqui do país. O que eu vou fazer é o seguinte, então eu tenho o meu conjunto de dados, vamos dizer y1, y2 até yn, e essa covariável, vou usar só um índice porque só tem uma variável. Eu vou criar uma nova coluna aqui, como se fosse uma nova variável. Essa nova coluna, basicamente, é o PIB per capita daquele outro país, desse país, elevado ao quadrado. Certo? Faço isso para cada um dos países. Beleza. Aí, crio uma terceira coluna. Essa coluna vai ser o PIB per capita do primeiro país, elevado agora ao cubo. Né? O PIB per capita do segundo país elevado ao cubo, e assim por diante. E uma quarta coluna, que vai ser o PIB per capita daquele país, elevado à quarta. Certo? Então, agora tem um banco de dados que tem uma variável resposta e 4 variáveis explicativas. E agora eu vou fazer uma regressão linear, ajustar ela por mínimos quadrados, dessa variável resposta nessas variáveis explicativas. Né? Então, eu vou ajustar essa função de regressão daqui. Posso fazer isso com mínimos quadrados. Se eu fizer isso, eu estou automaticamente ajustando uma regressão exatamente para esse polinômio. Eu estou ajustando uma regressão polinomial de fato. Então, eu consigo ajustar um polinômio de grau 4 usando simplesmente a metodologia de regressão linear, né? Porque ela é linear nos parâmetros. Se eu fizer isso, eu tenho esse segundo ajuste, né? Essa seria a minha função de predição, que claramente é muito melhor do que a linear. Por quê? Porque ela está pegando melhor a complexidade desses dados. A regressão linear era simples demais. E aí eu poderia pensar, tá, funcionou melhor. Então, por que eu não deixo essa regressão mais complicada ainda? Coloco mais termos polinomiais para ela ficar mais complexa. Vamos colocar um grau alto aí. Se eu fizer isso, colocar um grau 50, eu já tenho essa outra estimativa da função de regressão. Claramente não é legal, né, para usar para predição. Se eu tiver interesse, por exemplo, em usar essa curva verde para fazer a predição da esperança de vida de um país que tem esse PIB per capita, a esperança de vida estimada vai ser, sei lá, maior que 120 anos, nem chega nessa escala aqui, o eixo Y, para a gente ver o que vai ser observado, né, que claramente não faz sentido. Por que um polinômio de grau 50 me dá um ajuste tão ruim assim? Lembrando que o que o mínimos quadrados está fazendo é otimizar essa função objetivo daqui, né, a soma de quadrados no conjunto de treinamento. O que essa função objetivo fala é simplesmente tenha um bom ajuste para o conjunto de treinamento. Em nenhum momento ela está preocupada em extrapolação. Como que você vai falar, o que você vai predizer para uma observação que não está no conjunto de treinamento, né? E como você não está preocupado com isso, né, você está simplesmente interpolando os dados sem nenhum compromisso com o poder preditivo, né? E por isso que esse método não funciona. O que a gente vai ver na aula de hoje, então, é como que a gente entende esse fenômeno sob a ótica preditiva das quantidades que a gente definiu, especificamente do risco, né, e quais são as implicações disso. Tá? Então, voltar aqui na nossa função de risco, a gente definiu o risco como sendo o valor esperado de y menos g de x ao quadrado, né, o erro de predição que a gente vai fazer. E aqui eu vou fazer uma expansão do risco condicional em x só para facilitar a minha explicação, né? Então, eu tenho uma regressão aqui de y em x, e eu estou preocupado em quanto que vale o risco para um x específico.
condicionado naquele x. Dá para eu criar, chegar nessa expansão daqui. Os livros têm os detalhes dessa conta, que é a soma de 3 termos. Né? Então, para minimizar, para ter um risco pequeno, a gente vai ter que ter os 3 termos pequenos. Então, vamos entender o que eles significam para conseguir entender como minimizar eles, né? Como conseguir um risco bom. O primeiro termo é a variância de y dado x. Esse termo é chamado de variância intrínseca, certo? Da variável resposta. O que ele quer dizer? Bom, se eu tiver 2 países exatamente com o mesmo x, ou seja, exatamente com o mesmo PIB per capita, não necessariamente eles vão ter a mesma expectativa de vida. Né? Nada garante que o PIB per capita define unicamente a expectativa de vida. Voltando para alguns exemplos, para um exemplo que a gente viu numa das aulas anteriores, não é porque 2 pais têm a mesma altura que os filhos desses 2 pais vão ter também a mesma altura. Então, existe uma variabilidade intrínseca da sua variável resposta em geral. Raramente o x determina unicamente o y. E esse erro não tem como você diminuir criando uma função de predição melhor. Você só poderia diminuir esse erro se você observasse mais covariáveis x. Mas se você está fixando que covariáveis você observa, você tem essa variabilidade que você não consegue diminuir. Né? Então é isso que esse termo daqui pega. Ele, inclusive, nem depende do g de x, que é a regressão estimada, o estimador da regressão. Né? Ele é constante. Então esse termo a gente nunca vai conseguir diminuir se a gente não coletar mais covariáveis. Tá? Então se a gente quiser realmente minimizar o risco, a gente vai ter que minimizar a soma desses outros dois. Vamos interpretar então o segundo termo. O segundo termo é a diferença entre a regressão real e o valor esperado da regressão, do estimador da regressão, né, da nossa função de predição naquele ponto x. Né? Isso daqui é o que a gente chama de viés. Para quem fez um curso de inferência estatística, isso é exatamente o viés que a gente tem em um problema de inferência, né? Só com uma notação um pouco diferente. A regressão estimada é o nosso θ, a regressão real é o nosso θ, o que a gente está querendo estimar, é isso que é o parâmetro, é a regressão real. E o nosso estimador é o θ chapéu. O θ chapéu, nesse caso, é a função de predição. E a gente está olhando o quão longe está a esperança da função de predição, né, naquele ponto, menos θ ao quadrado. É a mesma coisa. Qual que é a interpretação desse termo? A interpretação é o seguinte. Eu tenho um conjunto de dados, né, então esses aqui são os dados que eu observei. Se eu fizesse o experimento de novo, eu teria um outro conjunto de dados, D2, né, mesmo tamanho, estou assumindo exatamente, peguei de novo um conjunto de dados da mesma população. Se eu fizesse o experimento de novo, eu teria D3, D4, e assim por diante, tá? Essa quantidade daqui é o seguinte, para cada, vamos dizer que eu estou ajustando uma regressão linear, para cada banco de dados eu vou ter uma regressão linear estimada que vai ser um pouquinho diferente, certo? Porque a regressão estimada vai depender, obviamente, dos dados, mesmo sendo linear, né? Se meu banco de dados for grande, essa variação não vai ser muito grande em geral. Mas se o banco de dados for pequeno, aí você vai ver uma variação mais acentuada. O que esse termo daqui está capturando é o quão longe está a média dessas regressões estimadas. Então, se eu colocasse, imagina, todas as regressões estimadas por vários conjuntos de dados gerados num gráfico só. Então, uma vez foi essa, outra vez foi essa, outra vez foi essa, outra vez foi essa, e assim por diante. O que aquele termo está capturando é o quão longe está a média de todas essas curvas, vamos dizer que essa aqui foi a média, da regressão real, né? A regressão real, inclusive, não precisa nem ser linear, pode ser uma coisa assim. Então, esse termo é o viés. Né? Se eu tenho estimado, se eu estou assumindo uma família muito simplificada para essa minha regressão, então se a regressão é polinomial, tá, grau 5, eu estou ajustando uma regressão linear, o viés vai ser grande em geral. Porque a curva média não tem como estar próximo dessa curva super complicada. Né? Se a regressão linear for real, aí o viés vai ser 0 em geral. Tá? Muito próximo a 0. Então, esse é o termo do viés. Então, se eu quero um bom poder preditivo, o viés vai ter que ser baixo, porque a soma de tudo isso vai ter que ser pequena. E o terceiro termo é a variância. Esse aqui é a variância de g de x. A variância é justamente o quanto que varia em relação à curva vermelha a regressão estimada para todos os possíveis bancos de dados. Tá? Então, nesse caso,
a minha variância é o quão disperso está, então, essas curvas azuis da curva vermelha. Se a variância é alta, de novo, eu vou ter um erro preditivo alto também, o risco vai ser alto. Tá? Então, eu vou ter que ter tanto viés quanto variância baixos para você conseguir ter um bom poder preditivo. Mas o que acontece é que frequentemente, nem sempre, mas frequentemente, existe um dilema entre você aumentar o viés e diminuir a variância. Um funciona de forma oposta à outra conforme você aumenta a complexidade do seu modelo. Então, vamos ver isso na prática em um conjunto de dados simulado. Então, aqui a gente vai simular dados de uma regressão que eu conheço, né? Então, é artificial, eu criei esse problema, né? São 30 observações dessa regressão em preto. Então, preto aqui é a curva real. Aqui estou dando nome para os rótulos só para ficar um pouquinho mais didático. Renda anual de uma pessoa versus o número de anos de estudo dessa pessoa. E a gente vai ver como é que varia viés e variância para diferentes modelos preditivos. Vamos começar com o modelo preditivo mais simples. Deixa eu escrever aqui. A gente vai começar com o modelo em que a regressão estimada, a função de regressão estimada vai ser simplesmente o intercepto. Não vai nem depender de x. Tá? Então, modelo de regressão linear só com intercepto. Nesse caso, o estimador de mínimos quadrados, né, então beta zero chapéu, é super simples. Ele é simplesmente y barra. Pega a média de todo mundo. Tá? Vamos ver como é que é a cara desse estimador na prática. O que eu estou fazendo aqui é gerar vários bancos de dados diferentes. E para cada banco de dados que eu gero, são 50 bancos no total, para cada banco de dados eu ajusto esse estimador, a média global aqui. Então, para cada banco de dados, a reta em vermelho, que representa essa estimativa, ela está mudando. Né? Mas ela não varia muito de banco de dados para banco de dados, porque você está fazendo uma média com 30 observações, não é tão variável assim. Né? Se eu colocar tudo num gráfico só, tá aqui, eu gerei 5.000 modelos, cada curvinha vermelha é uma regressão estimada para um banco de dados diferente, e a curva azul é a regressão média. Então, o que é o viés nessa figura? O viés, para um ponto fixo, né, por exemplo, 10, é a distância da curva azul até a curva preta elevado ao quadrado. Isso que é o viés nesse ponto. Né? O viés global é simplesmente a integral disso para todos os possíveis x, tá? Usando a distribuição de x marginal. E o que é a variância do estimador? A variância é a dispersão em torno da curva azul. A variância no ponto 10 é a variância mesmo das medidas de todas as regressões estimadas em torno da curva azul. Tá? É a variabilidade. Então, a variância é relativamente pequena aqui, mas o viés é muito grande. Né? Então, pelo viés ser grande, a curva azul está muito longe da curva preta, a gente já desconfia aqui que o poder preditivo seja baixo. Justamente porque o poder preditivo, né, o risco, ele vai ser a soma do viés e variância, mais essa constante. Né? Então, como nesse caso, o viés é muito grande, o poder preditivo é ruim. Vamos agora deixar o modelo mais complexo e ver o que acontece. Então, a gente vai... Aqui tem alguns modelos diferentes, que é uma regressão linear grau 1, né, são 2 parâmetros, grau 6, grau 14 e grau 24. E vamos, então, da figura está parecendo que o grau 7 em geral é razoável. Né? O grau 1 é talvez muito simplista, e o grau 24 também, ele já começa a ter um pouquinho esse fenômeno aí de se ajustar demais a esse conjunto de dados. Então, vamos repetir o que a gente fez antes, colocar todas as curvas ajustadas para todos os bancos de dados que eu gerei num mesmo gráfico. Para o polinômio de grau 1, a gente vê que a variabilidade é pequena, todas as curvas são muito parecidas, né? Mas existe um viés grande. A curva, se eu fizesse uma curva média aqui, ela estaria muito longe da curva preta. Então, poder preditivo ruim, porque, apesar da variabilidade pequena, o viés é alto. O outro extremo, eu tenho uma variabilidade muito grande. Dependendo do banco de dados, a curva que eu ajusto pode ser muito diferente, é por isso que eu tenho uma dispersão grande. Se eu fizesse a curva média aqui, eu veria que ela está muito próxima da curva preta. Então, nesse cenário, eu tenho um viés muito baixo, mas o poder preditivo ainda não é bom, porque a variabilidade é muito alta. Né? Então, o termo de variância é muito grande, e mesmo o viés sendo pequeno, a soma desses continua sendo grande. Então, o que a gente está tirando daqui é que nem
viés baixo é bom e nem variância baixa é boa. A gente precisa de um balanço aqui nesse caso, tá? Então, o estimador não viesado, nesse caso, realmente o estimador é praticamente não viesado, eu estou ajustando, mas não adianta, porque a variância é muito grande. O estimador supervisado também não é legal. O que funciona aqui é o grau 7, que melhor funciona, que tem tanto variabilidade pequena quanto viés pequeno. Se eu fizer a curva média dessas curvas vermelhas, vai dar muito próximo da curva preta. Viés e variância aí tem um poder preditivo razoável. Então, vamos colocar isso num gráfico para ver. Estou mostrando conforme eu aumento a complexidade no meu modelo. Aqui eu estou entendendo complexidade simplesmente como número de parâmetros. Como que variam as 4 quantidades daquela forma. Então, o primeiro, o mais simples, é o erro irredutível. A variância de y dado x, é o preto aqui. Né? Isso aqui não varia conforme o modelo, porque ele não depende do modelo, ele é fixo. Depois, a gente tem aqui o viés do nosso modelo, então, que é essa curva roxa. Conforme a gente aumenta a complexidade do nosso modelo, o viés está diminuindo, ele está indo para 0. Está capturando exatamente o fato de que, se eu tiver um modelo super complicado, eu consigo descrever bem o comportamento da regressão real. Por outro lado, a variância tem um comportamento oposto. Conforme o modelo vai ficando mais e mais complexo, a variabilidade vai aumentando. A dispersão das curvas vermelhas em torno da regressão real, ou em torno da média delas, desculpa, fica cada vez maior. Por isso que a variância está cada vez aumentando. E aí, se eu somo as 3 curvas para obter o erro total, né, o risco, está aqui a curva verde, eu vejo que primeiro ele decai e depois ele sobe. Então, o risco é alto, o modelo pouco complexo, porque o viés é grande. O risco é alto, um modelo muito complexo, porque a variância é grande. E aí o risco só vai ser menor quando eu conseguir um bom balanço entre o viés e a variância. Tá? Então, a moral dessa história é que a gente precisa calibrar o quanto de viés e de variância a gente vai usar. Né? Nesse caso, a gente tem um parâmetro que é o número de graus de liberdade, né? Qual o grau do polinômio que a gente está usando, que controla esse balanço entre viés e variância. Né? Mas em modelos diferentes existem outros parâmetros que fazem esse papel de controlar o viés e variância. Tá? Então, o que está acontecendo, voltando, por exemplo, lá do PIB per capita, é que eu tenho aqui um viés muito alto quando eu estou ajustando uma regressão linear simples, né? só com o polinômio de grau 1 mesmo, para esses dados. O viés é alto. Quando eu tenho uma situação desse tipo, a gente diz que a gente tem underfitting, subajuste. Né? Então, o que quer dizer underfitting? Quer dizer que o modelo é simplista demais para capturar, para fazer uma boa predição. Ele poderia ser mais complexo, ele está sendo limitado aqui pela complexidade. Mesmo que você tenha muitos dados, você vai estar sempre próximo dessa regressão linear, é a melhor regressão linear que você tem, não tem como melhorar isso. E o outro extremo, né? A gente tem a variância muito alta. O modelo é muito complicado, a variância acaba sendo muito alta, e aqui a gente tem o que a gente chama de overfitting, né? Superajuste. Então, o superajuste basicamente eu me ajustei demais ao conjunto de treinamento, sem pensar no que vai acontecer em termos preditivos. Né? Então, o modelo é muito complexo e eu não soube usar essa complexidade bem, então eu estou super ajustando meu conjunto de treinamento. Não tem um bom poder preditivo no final.